Nesse boletim tem a temática do mês de novembro que começa hoje. Aliás, hoje é um dia muito especial, que é o dia do aniversário da minha mãe também. Já liguei para ela, dei um beijo por telefone, um abraço por telefone. Ela estava mexendo o pirão quando eu liguei para ela. Vocês sabem o que é isso, não? Sabe o que é alguém ligar para outra pessoa mexendo o pirão? Significa que ela só me atendeu porque era o filho dela. Senão ela ia deixar o pirão empelotar. Não sei quem já mexeu o pirão aqui. Alguém já mexeu o pirão aqui? Alguém já mexeu um pirão? Sabe o que eu estou falando, vocês sabem disso. Não é isso? Ela devia estar fazendo um cozido, uma rabada, um chambaril, alguma coisa assim lá do norte, e ela estava mexendo o pirão. Quando eu liguei para ela para dar um abraço, um beijo de parabéns. Ela estava meio jururu, não sei porquê. Eu falei assim, mas mãe, a senhora tem 3 filhos lindos, o mais novo é o mais lindo deles, sou eu, né? A senhora tem netos maravilhosos. Noras maravilhosas. Não falei que ela tinha noras maravilhosas. Eu falei assim, a senhora já tem até um bisneto. Passou da casa dos 75. Meu pai está aí depois da casa dos 85. O que a senhora quer mais do que? Falei para ela. Queria seus filhos. Foi funcionária pública até, acho que 2 dias ou um dia antes de completar 70 anos. Ela só parou de trabalhar, acho que um dia antes de completar 70 anos. Ela foi até onde pôde. Com muita saúde. Briga com os médicos, porque faz tudo que é exame. E sabe qual é o resultado? Tem nada. Ela fica brava. Que queria ter alguma coisa. Vai entender, fala a verdade, vai entender. Eu falei para ela assim, mas mãe, e se tem aquele versículo, eu nem sei mais onde é que ele está, aquele que diz que hoje é o dia que o Senhor fez. O que é que diz o restante? Alegremos-nos e regozijemos nele. Onde é que está esse texto? Alguém sabe de qual? Depois vocês procuram. Falei para ela assim, olha, esse foi o dia que o Senhor fez, e a senhora completou, não vou dizer a idade dela, mas mais de 75. Idade desse pessoal do Nordeste é uma coisa. Normalmente eles têm 2 ou 3 registros de nascimento. A gente nunca sabe acertar quantos anos de fato eles têm. Estou muito feliz porque é aniversário dela. Gosto muito da minha mãe. Gosto muito dela. Mês de novembro é o mês da gente... Oi? Então lê aí, já que você achou, lê. Lê em voz alta para todo mundo ouvir. Salmo 118, 24. Maravilha. Obrigado, Roberto. Tinha que ser você vir lá de Manaus para ler esse texto aqui. Hein? Pois é, o dia que o Senhor fez, a gente tem que se alegrar nele. E tem gente que fica carrancudo no dia do aniversário. Já pensou? Que loucura. A gente é muito louco, né não? A gente é muito contraditório, essa que é a grande verdade. Mês de novembro a gente começa um mês falando de uma proposta que é acolher quem não vê esperança. Acolher quem não vê esperança. Hoje eu quero falar sobre uma pessoa cujo nome significa semeando vergonha. Já pensou? Se colocar o nome
cujo significado é semeando vergonha. Você colocaria o nome do filho com significado assim, não? Hein? Colocaria não, né? A gente vai ler uma história sobre como que se acolhe quem não vê esperança hoje. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 9, lá no Antigo Testamento. 2 Samuel 9. Eu estou com dó de vocês, porque nesse feriado eu descansei muito. Eu chego no domingo assim, com energia para pregar. Eu acho que vai até 9 horas da noite hoje. O sermão de hoje vai ser mais demorado do que voltar para casa amanhã, né? Da praia. Vai ser coisa mais ou menos assim. 2 Samuel 9. Encontrou? Ok. Está aqui também, se você não encontrou, dá uma espiadinha aqui. Eu vou ler, você pode acompanhar. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, o aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo a Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Na verdade, Saul era avô dele, não é que ele tinha dois pais, né? Fica meio complicado, né? Se bem que tem muita gente que tem dois pais por aí. Mas no hebraico, quando fala que o avô era pai, era um costume do povo judeu chamar o avô de pai também. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Olha só, Mefibosete, o semeador de vergonha, se considerava como o quê? Um cão morto. Como é que estava a autoestima desse homem, né? Chamou Davi Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica,
todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar para que Deus fale com a gente, com essa história tão linda, que já falou só com a leitura, eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza que Deus pode trazer algumas verdades ainda para a gente. Feche os seus olhos e a gente vai ter uma palavra de oração. Pai, como é bom a gente poder abrir a Tua palavra e a gente ler a Tua palavra e conhecer essas histórias assim tão aos olhos humanos loucas, descabidas, desproporcionais, mas que aos Teus olhos mostra muito as Tuas verdades, o Teu amor, o quanto que o Senhor deseja para cada um de nós na relação com o outro, inclusive quanto ao acolhimento de quem não tem esperança, de quem não vê mais esperança para a vida. Por isso pedimos que o Teu Espírito aplique a Tua palavra em nossos corações. Amém. A vida aplica alguns reveses, algumas rasteiras em muitos de nós. Mefibosete era neto do rei Saul, filho de Jonatas. Mefibosete, ele tinha tudo para ser um rei, mas não foi, por causa do seu avô Saul, o primeiro rei de Israel. Este homem de coração perverso caiu no desagrado de Deus e Deus lhe tirou o reinado. Este homem se voltou contra Davi, desde quando Davi vence Golias. E depois, diante de tantas outras vitórias de Davi, este homem foi possuído por uma inveja, por um espírito maligno, que queria de uma forma sanguinária acabar com a vida de Davi. Tentou por todos os modos acabar com a vida de Davi. Até que o seu filho, Jonatas, cuidou de Davi, proveu para que Davi não fosse apanhado por seu pai e morto, ajudou a fuga de Davi. E neste momento de fuga, Davi e Jonatas, eles fizeram um pacto, de que assim como Jonatas estava livrando a vida de Davi, Davi haveria de cuidar de toda a descendência de Jonatas. Enquanto Saul, com Jonatas, cada vez mais iam perdendo batalhas, Davi e seu exército ia se fortalecendo. Até que em uma dada batalha, tanto Davi quanto Jonatas é morto. E quem assumiria o reinado seria Mefibosete. Eu não sei se tem algum sinal para Mefibosete. Na língua de sinais, os personagens bíblicos têm sinais. Acho que não tem. Hein? Mas Mefibosete é muito conhecido. Depois a gente vai discutir isso aí. Vamos pesquisar. Então, semana que vem você traz isso aí. E a gente vai ensinar o sinal de Mefibosete. Mefibosete deveria assumir o trono.
Ele não assume. Quando a empregada de Saul fica sabendo que Saul e Jonatas, ou seja, o seu pai e o seu avô, morreram numa batalha, ela pega Mefibosete com 5 anos de idade e sai correndo, feito uma louca, desvairada. E no que ela cai, ela aleija os 2 pés de Mefibosete. É essa a história. Essa história tinha tudo para ser uma história muito feliz. Mas Mefibosete levou esse revés da vida, levou essa rasteira por uma série de fatores que a gente não vai entrar aqui nos detalhes. E este homem, o semeador de vergonha, Mefibosete, ele vai para um lugar. Alguém lembra o nome do lugar que ele estava? Lodebar. Conseguem falar comigo? Lodebar. É assim o Wilson que pronuncia, né? Lodebar. Hein? Vamos pronunciar todo mundo? Lodebar. Tá fraco. Vocês não comeram nada hoje. Lodebar. Ok. Esse lugar significa, sabe o quê? Lugar sem pasto. Lodebar. Oi? Lodebar. O nordestino gosta de pronunciar a palavra que tem R no final, né? Lodebar. Beleza. A gente bota R até onde não tem. Imagina quando tem. Esse é o sinal? Assim? Mefibosete. Ok. Mefibosete. Ok. Muito obrigado. Não sei quem arrumou. Muito bom. Ana, cadê a Ana? Bia. Ô Bia, obrigado. Mas a gente está falando agora de Lodebar. Que é o quê? O que é que significa Lodebar? O que é que significa Lodebar? Lugar sem pasto. Pode ser sem palavras. Um lugar silencioso. E talvez, Lodabar. Talvez para traduzir em miúdos, a gente dissesse assim: desesperança purinha. Ele estava num lugar sem qualquer esperança, sem qualquer perspectiva. Eu acho que já era aleijado, era um coxo. E aquele homem foi se enfiar, talvez no pior lugar que ele pudesse, justamente para dizer: o meu pai morreu, meu avô morreu quando eu tinha 5 anos, perdi o trono, tenho outro rei agora, segundo o coração de Deus. E na cultura, normalmente o rei dissipava todos os herdeiros do outro rei, para não ter problemas com nenhum tipo de revoltas e de perda de trono. Mas é interessante que como Deus faz as coisas, como que Deus é soberano, como que a gente encontra na palavra de Deus
um Mefibosete se escondendo por medo. E o rei Davi o procura para dar a ele toda a dignidade, toda a honra que Jonatas, como pai, merecia. Enquanto que muitas pessoas desprezavam Mefibosete, porque ele se considerava inútil, uma vida de deficiência, de limitação, o rei Davi o busca, tira Mefibosete daquele lugar que era desgraça pura e o faz vir para dentro da sua casa em Jerusalém. Ainda que tivesse todas as terras do seu avô e todas as riquezas que o seu avô havia deixado, mas Davi disse: aqui dentro da minha casa você tem mais do que lá fora, e fez de Mefibosete um homem que frequentasse a casa do rei. Aquele homem que vivia num lugar de desgraça pura, agora haveria de se tornar um palaciano. Iria sentar na sua mesa, não importando se era ou não aleijado, porque não era assim que tratavam os aleijados da época. Esse homem ele tem a sua vida completamente mudada. Ele tem a sua vida completamente restaurada por Davi, o rei. A Bíblia diz que Davi era o rei segundo o coração de Deus. Em Davi a gente percebe o quanto que o reino de Deus pode abençoar as pessoas. Em Davi a gente começa a ver de como Deus deseja que a gente trate os menos favorecidos, os desgraçados, os esquecidos. É importante que a gente entenda isso. O reino de Davi exemplificava o reinado de Jesus que haveria de vir. Por isso que Davi disse: fui moço e agora sou o quê? E nunca vi o quê? O justo no reino dele. Ele nunca viu. Não estou dizendo que lá nunca teve. Lá deve ter tido. O justo padece, sim. Paulo sofreu fome, nudez, um monte de outra coisa. Era tão justo quanto Davi. É importante a gente querer interpretar a Bíblia dentro dos seus contextos. Mas o reino de Davi era um reino justo, de equidade. Talvez se Davi emprestasse 1% para o Brasil, a gente estaria, aqui, Mas quando a gente se depara com esse reinado de Davi, a gente percebe o que Deus é capaz de fazer na vida dos menos favorecidos, dos desqualificados, dos rejeitados, dos marginalizados, dos esquecidos, das pessoas que vivem em Lodebar. A vida havia acertado golpes fortes em Mefibosete. Às vezes a vida é trágica. E às vezes a gente não tem explicação que console a alma. Não é? Por que essa tragédia aconteceu na minha vida? Por que isso aconteceu com a minha família? A gente não tem respostas. Mas eu sei que a vida às vezes prega essas coisas. Mas Deus, Ele é Senhor. E nessa história a gente aprende que Deus conduz todas as coisas e Ele pode, ou nesta vida, ou na vindoura, ou na vida futura, resolver todas as questões, todas as tragédias, todos os sofrimentos. Essa é a esperança do cristão.
É interessante que muitas vezes, por ignorância, a gente se esconde de Deus, assim como Mefibosete fez. Por ignorância, ele teve um medo danado e se escondeu de Deus. Ou melhor, se escondeu de Davi. E muitas vezes isso acontece conosco, comigo e com você. Pelas nossas ignorâncias, a gente culpabiliza a Deus, a gente se rebela contra Deus, a gente se acha o esquecidinho de Deus da Silva, não é? Isso me faz pensar um pouco, quando Jesus disse assim, que veio o quê? Buscar e salvar o quê? As pessoas que estão em Lodebar. Não é? As pessoas que estão perdidas, que estão esquecidas, que acham que sempre tem outras pessoas à sua frente nas prioridades de Deus e que você é sempre esquecido, colocado no plano 3, 4, 5. Deus sempre está abençoando outros ao invés de você. Esse texto vai nos ensinar isso, que não é nada disso. Esse rei Davi que manda, que vai lá, que busca Mefibosete, está nos ensinando muito do que Deus faz conosco. Mefibosete não merecia coisa nenhuma. Mas Davi foi lá, buscou, encontrou, trouxe para o seu reino, deu tudo que ele tinha de direito, refez a vida dele, pôs esperança na vida, no coração, restituiu tudo que ele precisava para ter uma vida digna. É assim que Deus faz com a gente, faz comigo e faz com você. Que maravilhosa essa ação do rei. Davi não precisava daquele homem aleijado, mas sem dúvida Davi o chama, o busca, e é assim que Deus faz comigo e com você. A gente não merece absolutamente nada. Foi isso que eu falei para minha mãe hoje. Mãezona, não fica jururu no dia do seu aniversário, só não merece nada e Deus te deu tanta coisa boa. Você não é digna de nada. Isso é difícil pregar, né? Pregar que o homem não é digno de nada, que o homem é um pecador, que merece a ira de Deus, a condenação divina, o castigo eterno, o inferno e tudo mais que você já viu por aí. O homem merece tudo isso. Mas Deus é tão gracioso, que sem a gente merecer, Ele envia Jesus para morrer numa cruz, para perdoar, para restaurar, para transformar. Tira a gente do Lodebar e traz para a mesa do palácio, do reino, e diz assim: come e bebe, você agora faz parte da minha mesa. Isso é pouca coisa ou é muita coisa? Hein? Isso é pouca coisa? Quando a gente lê essa história, eu me identifico muito. Eu sou esse aleijado aqui. Diante de Deus, eu sou esse cara imprestável. Nada pode me sustentar, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu avô. Não tenho nada para oferecer para o rei dos reis, para o Senhor dos senhores. Mas esse rei procura, me encontra, me acha, me chama.
Me restitui tudo que eu perdi, a esperança, o perdão, a tranquilidade de coração, a certeza de viver com Deus. Esse rei faz toda essa mudança na minha vida. E diz assim: e eu vos destino reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 29 e 30. É assim que Deus faz. Deus tem preparado um lugar para você, na mesa. Hora de você comer do pão, do beber e beber do vinho, entendendo que você não merece coisa nenhuma. Você é um semeador de vergonha, já fez muitas coisas erradas na vida. Mas Deus te procura, te encontra, te chama, te busca, te restaura ao reino dele, te põe à mesa. É isso que a gente aprende nessa história maravilhosa. Você é a pessoa que o rei está chamando. Você e eu somos os Mefibosetes dos nossos dias. Pessoas que em si nada têm que agrade a Deus, mas Deus possui infinita graça e misericórdia. A exemplo do rei Davi, este homem é um mediador do pacto. Em Davi a gente percebe o reino de Jesus. Em Davi a gente percebe o quanto que Jesus foi rei, e sendo rei, comia e bebia com publicanos e prostitutas. Em Davi a gente percebe este ser humano desesperado em alcançar outro. Em Jesus a gente percebe isso. Eu quero convidar você, nesta noite, a sair do Lodebar, a sair desse lugar sem pasto, esse lugar triste, silencioso, esse lugar que é pura desgraça, tem nada. Quem sabe é nesse lugar que você está hoje aqui. Quero convidar você a sair desse lugar e sentar na mesa, comer do pão, beber do vinho, arrependido, como um homem, como uma mulher, reconhece que não tem nada de bom, que precisa de Deus, da graça, da misericórdia. E é esse Deus que chama, que te procura, que te encontra, que te tira de lá e que te dá dignidade. E aí você pode sentar na mesa. Eu quero te convidar nesta noite a pensar comigo, a meditar um pouco e a sair do Lodebar, a vir para a mesa da alegria, do perdão, da restauração, da renovação, do recomeço, da esperança. É essa mesa que a gente tem hoje. Vamos fazer isso? Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos. Eu quero que você tenha um momento a sós com Deus, você sozinho com Deus. E quem sabe você diga assim: Senhor, a vida tem sido difícil. Meus sofrimentos, minhas decepções, meus desencantos e desenganos da vida me pegaram. Estou aleijado, não consigo dar passos, estou perdido.
Eu preciso que o Senhor me procure, me ache, me chame, me ponha na tua mesa, me levante a cabeça, me dê a dignidade da vida. Eu preciso disso, Senhor. Mas eu não preciso só hoje, eu preciso todos os dias. Fala com Deus. Abre o coração para o Senhor. Pai, obrigado, porque essa história é muito mais do que a história de Davi e Mefibosete. É a história que vislumbra, que é uma sombra do que Cristo haveria de fazer conosco, em nossos aleijões, em nossas impossibilidades de caminhar, de andar, por conta de tantos reveses que sofremos, que enfrentamos. Ó Senhor, Tu que é Rei, nos tira do Lodebar das nossas vidas, nos arranca de lá, nos torna homens e mulheres palacianos do Teu reino, que desfrutem da Tua mesa, da Tua comunhão, da Tua intimidade, e que nos faça ter força para seguir, porque é assim que Tu nos ama, sem termos uma bondade sequer, que possa arrancar simpatia Tua, que possa produzir generosidade Tua. Pelo contrário, este amor, esta misericórdia, esta forma que o Senhor procura os aleijados dessa existência, não vê deles nada de bom, mas os ama mesmo assim, e é capaz de saqueá-los do profundo poço da existência e levá-los à gostosura da Tua presença, de uma vida de dignidade, de honra, de alegria e de celebração. Aplica esta palavra, igreja, ao meu coração, ao coração de todo mundo aqui, Pai, e que nesta mesa todos os Mefibosetes se acheguem a ela, não por se sentirem merecedores, mas porque foram encontrados pelo Senhor, foram alcançados pelo Senhor, foram salvos e perdoados pelo Senhor, foram trazidos para a luz, libertos das trevas. Aplica esta palavra no coração de cada um de nós, ó Espírito Santo, e que isso faça muita diferença no dia a dia, no decorrer da semana e em toda a nossa existência. Oramos no nome de Jesus.